Muito bem, hoje vamos dar início, dentro das doutrinas fundamentais, a mais uma doutrina fundamental. Como o nome diz, a ideia de doutrinas que fazem base para o cristianismo. E talvez aqui seja até redundante falar em cristianismo e falar que vamos estudar cristologia. Cristologia é nada mais, nada menos que a doutrina a respeito de quem? Cristo. Então, cristologia, estudo sobre Cristo. E, embora não seja a primeira doutrina que nós já estudamos, ela é de fundamental importância. Por que nós não estudamos primeiramente cristologia? Porque nós precisamos lembrar que a base para aquilo que nós acreditamos de Cristo tem que estar alicerçada em algum lugar, certo? Por isso, a base do que nós utilizamos para falar a respeito de Cristo é a Bíblia. Por isso que nós estudamos bibliologia primeiro. Faz sentido? Então, a pessoa de Jesus é, sem sombra de dúvidas, a mais notável de toda a história. Você pode até encontrar pessoas que vão falar que Deus não existe, mas até mesmo essas pessoas, eu me arrisco a dizer, que não falariam que Jesus não existiu. Já parou para pensar nisso? Jesus é um personagem que ele marcou a história tanto no passado quanto marca no presente e certamente marcará também no futuro. A pergunta que talvez você nunca tenha se feito e eu quero que você pense agora é: se lhe perguntasse quem é Jesus Cristo, qual seria a sua resposta? O que você responderia a respeito disso? Quem é Jesus? Ah, olha, Jesus é uma pessoa importante, olha. Estão entendendo aonde eu quero ir? Saber quem é a pessoa de Jesus é a nossa tarefa nessa doutrina fundamental da cristologia, certo? E isso é importante por quê? Porque de acordo com o que você pensa a respeito de Jesus, ou aquilo que você concebe sobre quem é Cristo, a sua vida vai partir disso. Então, por exemplo, se você tiver muita sinceridade demais, a ponto de passar num daqueles medidores de verdade, eu me esqueci do nome, não sei se é polígrafo, né? E falarem quem é Jesus, e você disser assim: Jesus é um anjo, e lá o estudo ele estava falando a verdade, ou seja, o entrevistado. Isso não quer dizer que é realmente quem Jesus diz que ele é. E qual é o perigo disso? Lá na carta aos Hebreus, você vai ver que o autor, o escritor lá de Hebreus, ele compara Jesus, vai fazendo comparações e dizendo a importância de Jesus, porque existia muitas vezes, e hoje pode existir, um conceito equivocado que Jesus era um anjo. Então, por mais sincero que você possa ser a ponto de passar num polígrafo e você acreditar que Jesus é um anjo, você está perdido. Certo? Então, é importante ter muito claro, como crentes que somos, quem é Jesus. Certo? Passaram para pensar isso? É importante ou não? Ou não tem tanta importância assim? Faz toda a diferença, certo? Ao longo da história, você vai pegar pessoas querendo utilizar da influência de Jesus e trazer para o seu lado. É o que a gente chama de puxar a brasa para o seu lado. Então você vai pegar, por exemplo, em tempos mais recentes, no século XIX, os liberais. Os liberais foram pessoas que queriam acreditar na Bíblia, mas eles tiravam a Bíblia, o seu aspecto sobrenatural. Então, para não dizer assim, olha, vamos fechar as igrejas, porque no fim a Bíblia não vale muito, porque muitas vezes um cargo eclesiástico tinha sido adquirido, então eles diziam assim, olha, sim, Jesus existiu, mas ele foi um mestre de moral. E aí, nisso, eles puxam Jesus para o seu lado e vão trazer explicações a respeito de Jesus sendo um mestre de moral. Ou então, se você pegar, por exemplo, pessoas existencialistas são pessoas que acreditam
que as experiências que nós vamos tendo ao longo da vida são aquilo que nos define. E isso a gente olha para isso e diz, não, existe alguma realidade, mas eles vão trazer Jesus apenas para um lado existencial. Ou seja, eles vão aplicar Jesus se fizer bem para a sua vida, naquilo que lhe ajuda. Não importa que tipo de Jesus, desde que ele faça bem para a sua vida. E também existem aqueles que puxam Jesus para uma ideia de líder político, o marxismo. O marxismo ele não vai rejeitar completamente Jesus, ele vai trazer a ideia e vai moldar de acordo com aquilo que ele precisa. Depois você vai ver ainda idealistas, usando Jesus como seu princípio ideal a ser alcançado. E por aí vai. Faz sentido? Faz todo sentido. Você olha tudo isso e você vai dizendo assim, eu até me familiarizo. Em algumas dessas características eu já até pensei nesse Jesus. Não é verdade? Qual é o problema? O problema é que nós queremos o Jesus real. O Jesus histórico, o Jesus que não pode ser substituído com imaginação nossa ou de qualquer um. Por quê? Porque nós queremos aquele Jesus que a Bíblia ensina quem ele é. Mas eu não acredito na Bíblia. Mesmo que uma pessoa não acredite na Bíblia, nós já estudamos em bibliologia, a Bíblia tem a maior quantidade de manuscritos ou de documentos históricos que falam a respeito de Jesus. Então, os relatos que existem na Bíblia, eles são a maior e ampla exposição a respeito de Jesus. Se você tirar os relatos bíblicos, você vai cair sempre numa dessas posições. Você vai trazer um Jesus para o seu lado, para acomodar as suas vontades. Estão entendendo? Então, um escritor cristão famoso, C.S. Lewis, ele disse num dos seus livros que hoje o que é muito em moda é querer comparar Jesus com um grande mestre de moralidade. Aí você coloca Jesus junto com Gandhi, junto com pessoas importantes que dão algum tipo de capacidade sobre certo e errado. Aí você me diria, mas, pastor Adriano, e Jesus não foi um mestre da moral? Sim, Jesus ensinou sobre moralidade, porque ele é o próprio padrão do que é certo e errado. Mas o ponto é que Jesus nunca se declarou assim. Jesus sempre se declarou como sendo o quê? Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. E aí, qual é o problema com isso? Que se nós continuarmos a partir da afirmação do próprio Jesus, os desdobramentos disso são muito específicos. Nós não conseguimos jogar Jesus de um lado para o outro como nós queremos, porque as declarações que ele deu a respeito dele dizem como nós devemos conhecê-lo. Então, ele disse lá nesse livro que de forma nenhuma poderíamos julgar Jesus como um mestre de moral, porque Jesus sempre afirmou sua divindade. Aí ele diz 3 possibilidades a respeito disso, quando você trata disso. A C.S. Lewis até faz uma espécie de um silogismo aristotélico, que é, não tem como 3 coisas serem verdades ao mesmo tempo. Então ele vai dizer o seguinte, Jesus disse que ele era Deus. Em primeiro lugar, ele era um louco, essa é uma possibilidade. Em segundo lugar, ele era um mentiroso. Ou em terceiro lugar, ele é quem ele disse que ele era. Então essas são as possibilidades que as pessoas têm que lidar. Quem você diz que Jesus é? Ele disse, eu sou Deus. Aí você vai se deparar com essa declaração e dizer, olha, esse cara é maluco, é um lunático. É uma possibilidade, você pode dizer isso. A segunda é você dizer assim, ele mentiu, ele não era. E essa foi uma afirmação que muitos religiosos da sua época fizeram. Eles não diziam? Ele não só é um mentiroso, como ele faz isso pelo poder de quem? De Satanás. Ou se você disser assim, olha, não acho que ele seja louco, não acho que ele seja mentiroso,
só sobra a opção de que ele é quem ele diz ser. Entenderam? Então é isso que é importante que você saiba a respeito da doutrina de Cristo. Aqui a ideia é, nós vamos falar a respeito da pessoa de Jesus, vamos falar a respeito de provas da real humanidade de Jesus, provas da real divindade de Jesus, depois vamos falar a respeito do caráter de Jesus, vamos falar também, Jesus passou a existir? Será? Jesus sempre existiu porque nós sabemos que ele nasceu de uma mulher, humanamente falando. Então, como que a gente lida com isso? Em certo sentido, seria coerente dizer que Jesus passou a existir. Então, calma, nós vamos tratar sobre isso. Também vamos falar do caráter de Jesus, a respeito dos seus atributos. Vamos falar da obra de Cristo, o que ele veio fazer na terra. Depois, por último, como sempre fazemos, ao longo de toda essa caminhada, o que nós vamos fazer? Expor os venenos. Aquilo que você não deve beber, aquilo que você não deve jamais dar espaço na sua mente e no seu coração. Então hoje, como é uma parte apenas introdutória, eu quero trabalhar com vocês algumas coisas que são chamadas de pontos inegociáveis. Quando você pensar em o que uma doutrina cristã é inegociável, isso quer dizer que é o que diferencia ela de uma seita. Ah, por que se torna uma seita? Porque uma seita ou filosofias, elas abrem mão de pontos que nós não abrimos. Coisas que a Bíblia torna como inegociáveis. Entendeu? Então, por exemplo, quando falarmos a respeito de Jesus, quem você diz que é Jesus vai demonstrar no que você crê, se você é um cristão ou não. Então aqui já faria uma separação enorme. Por quê? Porque todas as religiões elas vão ser divididas a partir desse ponto. Quem é Jesus para você? É um mestre. Quem é Jesus para você? É um profeta. Quem é Jesus para você? Ah, é o meu amigo. Entenderam? Isso é importante que você saiba. E até o seu próprio relacionamento com Jesus vai vir a partir disso. Se Jesus é apenas um mestre de moral, ele não tem poder para lhe salvar. Se Jesus é apenas uma pessoa que passou por esse tempo como você e eu estamos passando, então não adianta você orar no nome dele, porque não tem poder nenhum. Agora, se o que a Bíblia nos ensina é o que os cristãos acreditam é verdade, isso faz toda diferença. Então, os pontos inegociáveis Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer em lugar do ser humano, para que por seu sacrifício, pela sua morte no lugar dos seres humanos, o homem pudesse receber o perdão dos pecados. É simples, não é? Mas isso é fundamental. É muito fácil de entender, mas como já até vocês devem estar cansados de escutar eu falando, não é difícil de entender, é difícil de engolir. É difícil de engolir. Você admitir que você precisa de outro para lhe salvar, e você ter que admitir que esse Deus Todo-Poderoso se fez homem e padeceu no meu lugar. Isso ou lhe causará uma humildade tremenda e um senso de gratidão impagável, ou você vai dizer que isso é loucura. E é esse caminho que a Bíblia trata a respeito disso. Abra aí sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 7. Então ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo aqui falando, e essa introdução aos Efésios, ela inteira fala a respeito do que Jesus veio fazer.
Então depois, se você puder e quiser em casa, lhe sugiro que leia essa cartinha. É uma carta curta, de poucos capítulos, e você vai ver o que Paulo ensina a respeito de Cristo. Então ele diz assim: ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Então você vê que ele está falando naquilo que Deus fez em favor dos seres humanos. E você percebe claramente o tom aqui de pagamento. Você consegue perceber facilmente que existe uma libertação que acontece somente por causa de Cristo. Então, não negocie isso. Você é um pecador e você precisa ser resgatado dos seus pecados. Entendi isso. Entendeu que você deve a Deus? Entendi. Entendeu que não adianta, você não tem moeda suficiente para pagar o preço pela sua liberdade? Entendi. Muito bem. Então agora o que você faz? Né? Você precisa de alguém que faça isso no seu lugar. E quem é capaz de fazer isso? Ninguém. Porque somente Deus pode pagar o preço de Deus. Os seres humanos não têm esse valor que possa dar a Deus que Deus já não tenha. Então Deus envia seu próprio Filho, porque ele tem um valor eterno, divino. Entendeu? E essa transação, essa substituição que é feita, é inegociável para nós. Ah, mas Jesus veio para dar exemplos. Sim, nós temos o exemplo de Jesus. Ah, mas Jesus ele nos deu limites sobre o que fazer e o que não fazer. Claro que é verdade. Mas o objetivo principal que Jesus veio foi para resgatar um povo dos seus pecados. Todo o resto vem junto no pacote, mas nunca foi a intenção primária de Jesus vir ser um mestre da moralidade. Não foi. Em segundo lugar, um ponto inegociável é: Jesus continua morto? Não. E aqui é onde os calos são apertados. Por exemplo, os liberais, muitas vezes, eles vão distorcer isso, porque eles não acreditam na sobrenaturalidade. Mas eles não iriam dizer abertamente para você que Jesus não existiu ou coisa do tipo. Certo? Jesus ressuscitou e hoje ele está vivo. E não só Jesus ressuscitou e está vivo, mas ele sustenta todas as coisas com o seu poder. Parou para pensar nisso? Abra aí sua Bíblia em Colossenses 1, verso 17. Aqui também vai ser matéria mais para frente para falarmos a respeito da obra de Cristo. Mas olha o que o texto de Colossenses diz. Está falando a respeito de Jesus. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Em outras palavras, a ideia aqui é que ele é antes de tudo. Por quê? Porque ele é o princípio. E nele tudo subsiste. Ou seja, nada do que existe fora do poder e da soberania controlando de Jesus. Essa é a ideia de subsistir. Nada existe sem que assim Jesus esteja no controle. Isso é uma prova da sua divindade. Só Deus pode ter um poder assim. Agora pule lá para a carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. E talvez aqui seja uma explicação mais completa do que nós estamos falando. É importante você saber o seguinte: o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, ela tem claramente um contraste entre a antiga aliança, feita lá com Moisés, com aqueles mandamentos que precisavam ser obedecidos, e que era muitas vezes ratificada, feita
por meio do sangue de bodes, de touros, mas esse sangue de bodes e touros não tem valor eterno. Então precisava constantemente ser repetido como uma espécie de sombra do que iria vir, que era permanente. Então você vê claramente aqui em Hebreus a transição para aquilo que tem valor eterno. E agora ele vai falar da nova aliança feita com Jesus, com o sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de antes não tinha o valor necessário para apaziguar de uma vez por todas. Então por isso precisava ser repetido. Mas agora vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso foi feito de uma vez por todas. Faz sentido, né? Você vê a transição claramente. E ele diz assim no verso 3: o Filho irradia a glória de Deus. O que quer dizer isso? Ele continua explicando. Expressa de forma exata quem Deus é. E com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Aí ele diz o que Jesus fez. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus veio, morreu por pecadores, o seu sangue precioso foi derramado em favor de pecadores, e esse sangue tem poder para isso. E hoje ele não só ele fez isso, mas ele continua sustentando todas as coisas com o seu poder. Já pararam para pensar? Eu de vez em quando fico muito contente quando Deus me ajuda em algumas palavras, e por meio dessa palavra ela parece que explode na minha mente, como pensar assim: Jesus expressa de forma exata quem Deus é. Você já parou para pensar a forma exata de quem Deus é? Quem vê o Filho, vê o Pai, porque eles são um. Então, embora nós não consigamos mais ver Jesus com os nossos olhos físicos, nós somos capazes de enxergar tudo que Jesus fez em nosso favor. E aí você tem que gastar tempo mesmo. Ao invés de ficar olhando o TikTok, tem que ficar gastando tempo olhando a respeito disso. Ao invés de colocar no seu portfólio de lazer, coloque lá uns videozinhos do John Piper sobre a glória de Deus. Coloque lá alguns textos bons de meditação, porque você precisa se alimentar. E na medida que nós mais nos alimentamos, mais nós conseguimos glorificar a Deus pela satisfação que a gente começa a sentir nisso. Estão entendendo? E esse exercício não acontece por osmose. Você não fica parado e diz assim: você precisa exercitar sua mente. Exercitar sua mente a respeito dessas verdades inegociáveis. E ele diz ainda aqui, o ponto inegociável que nós temos é que ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, sustenta o universo. E olha, pule lá para Hebreus 7:25. Pule lá para Hebreus 7:25. Talvez esse seja um dos textos que você tem que ficar mastigando, lendo, ruminando, pedindo: Deus, me ajuda não só a entender, eu já entendi, mas me ajuda que agora sim o teu Espírito me faça enxergar isso como precioso. Olha o que ele diz: portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ou seja, Jesus fez de uma vez por todas. Então aquela ideia de que você precisa aceitar Jesus toda semana não é verdadeira. Aquela ideia que você precisa cumprir algo a mais: olha, Jesus fez isso, mas eu preciso ir para uma procissão. Não é verdadeira. Jesus fez o que era necessário e ele é capaz, quer dizer que ele tem o poder para fazer isso, de uma vez por todas. Mas o que eu quero chamar sua atenção é a parte B disso. Ele diz assim: ele vive sempre para interceder em favor deles. Jesus diariamente
intercede em nosso favor diante de Deus. E agora é por isso que você pode olhar para Jesus e dizer assim: eu sei que tu me escutas. E embora eu não receba essa resposta imediatamente, me ajuda a lembrar dessa verdade. Me ajuda. Isso é inegociável para o cristão. E ainda existe mais uma verdade que é inegociável a respeito disso, que nós já vimos a respeito disso na exposição do texto de Atos, mas que agora vai fazer parte desse pacote completo. Abra aí em Atos capítulo 1, verso 11. Essa é a narrativa a respeito de quando Jesus estava voltando para o céu. E aí ele diz assim, o texto bíblico nos diz, verso 11: e disseram: homens da Galileia, por que estão parados aí olhando para o céu? Aí ele responde, ele continua falando: esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. E aqui é importante você lembrar que esse relato aqui é um relato histórico de algo que eles estavam presenciando. Então, é inegociável para nós que Jesus vai voltar. Nós não negociamos isso. O que nós não negociamos? Jesus é o Filho de Deus que veio pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Como ele fez isso? Na cruz. Nós não negociamos. Então, embora nós possamos aceitar vários conceitos a respeito de características de Jesus, por exemplo, você vai pegar um testemunha de Jeová, ele vai dizer que Jesus foi uma pessoa importante, vai dizer até algumas características. Mas quando você perguntar quem Jesus é e o que Jesus veio fazer à terra, vai separar o joio do trigo. Vai lhe mostrar. Por exemplo, você vai pegar seitas assim. Ela vai dizer assim, o que ela pensa a respeito disso. E daí você fala para ela: não, você tem que aceitar, não ser... Não foi uma piadinha boa, né? Eu ia fazer uma brincadeira com aceita e seita, mas não deu muito certo. A ideia é, não adianta você querer acreditar num Jesus de acordo com o que você pensa. E para nós é inegociável isso. Certo? Ficou bem claro? Então, irmãos, para nós finalizarmos hoje, a respeito da doutrina acerca de Cristo, é o seguinte: o correto entendimento sobre quem é Jesus só pode ser definido pela Bíblia, pela Escritura. Certo? Isso é inegociável. E todos os conceitos errados das seitas e filosofias sobre o Filho de Deus precisam ser corrigidos e abandonados. Ai, mas eu tenho sinceridade que Jesus é um anjo. Você está equivocado, abandone. Ah, mas eu acredito muito nisso. Abandone. Eu acredito que Jesus foi, ele veio, ele é um dos realmente criadores, ele é um alienígena. Já escutei isso. E muitos irmãos aqui já escutaram também. Seja corrigido e abandonado. Certo? A Bíblia afirma que essa verdade sobre quem é Jesus está diretamente ligado à soteriologia, que é o quê? A doutrina da salvação. Ou, em outras palavras, aquilo que você acredita sobre Jesus hoje vai fazer diferença aonde você vai passar sua eternidade. Esse é o ponto. Então, existem coisas que não podem ser negociadas. E existem coisas que não podem ser equivocadas. Você pode sim se equivocar e torcer para o Inter. É um equívoco, mas pode. Agora, errar a respeito de Jesus, não tem como. Certo, queridos? Então, eu creio que para a nossa base de introdução aqui, a respeito disso, ficou muito claro.
O que é nossa tarefa aqui? É descobrirmos a respeito de quem Cristo é. E um livrinho aqui, que eu sempre trago e falo a respeito dele, é um livrinho de bolso, ó, gente. Ele chama Questões Cruciais, poderia ser uma maneira de nós colocarmos aqui, quem sabe na próxima temporada, né? Mas ele fala a respeito de doutrinas fundamentais que não são negociáveis, de R.C. Sproul. Ele fala quem é Jesus. E esse aqui é o livretinho de número, se não me engano, 1. É um meio esquisito aqui, não dá para ler. Por quê? Porque, irmãos, falar a respeito de Jesus faz toda a diferença para a nossa vida. E eu espero que hoje você já tenha conseguido aprofundar um pouco mais um pensamento que talvez você ainda podia balançar. Quando uma pessoa vier e falar, quem é Jesus? Que você não seja tido como aqueles... A massa grande que diz assim, Jesus é meu tudo. Mas por que ele pode ser meu tudo? Ele também é meu tudo, mas eu sei por que ele é meu tudo. Tu sabe por quê? Porque sem ele eu não vivo. Né? Umas respostas assim que colam nos nossos dias porque vale qualquer coisa. Mas nós não podemos ficar nesse raso. Nós precisamos saber falar quem é Jesus. E eu me lembro que a Duda... não sei se era com 6 ou 7 aninhos, ela veio faceira, e eu já contei essa história, né? Então, não pense que eu estou ficando gagal, lembro disso. Mas é importante. E ela disse assim, pai, eles conhecem a Jesus também na escola. Daí eu disse para ela, filha, sim, eles falaram lá de Jesus. Aí eu falei para ela, filha, o problema é de qual Jesus eles estão falando. E essa é a nossa realidade, né? Existem muitos Jesuses por aí, mas apenas um Jesus salva. Tá bem, queridos? Alguma pergunta a respeito disso? Se for pergunta a respeito de várias coisas difíceis, nós vamos tratar depois. Como, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus se esvaziou. O que quer dizer isso? Ele deixou de ser Deus? Ou então nós vamos ver que a Bíblia fala lá, Jesus não podia pecar. Se ele não podia pecar, essas são perguntas que, se você não faltar, você vai aprender. Tá bem? Vamos ter uma palavra de oração, então? Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque aprender a respeito do Teu Filho é de um valor e uma importância que eu confesso que muitas vezes eu não mensuro. Eu te peço a Tua ajuda para mim e para os irmãos, que o Senhor nos ajude a cada vez mais desejar conhecer a Jesus por meio da Tua palavra, e que o Senhor nos ajude a encontrar em Jesus nosso maior tesouro. Que a partir do nosso relacionamento com Jesus, nós possamos compreender que as lutas, as dificuldades desse tempo presente não são nada, porque nós temos o que mais importa, que é a salvação em Cristo Jesus e um relacionamento com Ele. É verdade, Pai, que nós não conseguimos desfrutar disso de maneira plena. O pecado diariamente bate no nosso coração com incredulidade, com distrações, mas nós te pedimos, nos ajuda tanto como igreja, juntos, em comunidade, como individualmente, na solidão do nosso quarto, ou quando nós estivermos orando a Ti, sozinhos. Que o Senhor nos ajude a compreender e a enxergar a beleza que há somente em Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.